Você já percebeu como é fácil se perder tentando agradar? Não ao diabo, nem ao mundo, mas às pessoas que dizem caminhar com Deus, aos irmãos de fé, à família, à igreja, ao olhar do outro. Talvez você esteja preso num ciclo invisível, sendo gentil com todos, mas cada vez mais distante de si mesmo, sendo elogiado por muitos, mas cada vez mais desconectado do céu, vivendo para não ferir ninguém, mas se machucando silenciosamente. Charles Spurgeon escreveu: "A verdade nunca foi amada pelo mundo. Se você está sendo amado por todos, cuidado." Essa frase não é uma sentença de julgamento. É um espelho. O mundo não mudou. Ele apenas se disfarçou de cristão cordial. E muitos homens de fé começaram a preferir o conforto da aceitação à cruz da autenticidade. Imagine um espelho, brilhante, liso, adaptável. Reflete tudo ao seu redor, mas nunca gera luz própria. O cristão espelho agrada todos os rostos, menos o de Cristo. Ele reflete o ambiente, mas não carrega convicções. Ele é aprovado na terra, mas talvez esteja esquecido no céu. Você já sentiu isso? Já sentiu que, para manter a paz, precisou enterrar a verdade? Já calou sua consciência para preservar um lugar à mesa? Então pare. Volte ao Calvário. Ali está um homem, despido, ferido, silencioso diante de Pilatos. Não responde, não se defende, não justifica sua verdade. Ele preferiu a cruz ao aplauso, preferiu ser rejeitado a ser incoerente com o Pai. O Cristo não foi agradável, ele foi fiel. E agora eu te pergunto, e se o aplauso que você busca for justamente o que está te afastando do céu? E se a aceitação que você conquistou custou a sua identidade espiritual? E se, tentando ser luz para todos, você apagou a chama dentro de si? Hoje talvez seja a hora de encarar a prisão invisível da aprovação e de lembrar que nem todo amor recebido vem de Deus, mas toda rejeição por causa dele, sim. A partir daqui, não vamos seguir uma lista de conselhos. Vamos caminhar por dentro da dor de ser invisível e da glória secreta de ser verdadeiro, porque talvez o céu esteja calado, mas não porque você está esquecido, mas porque ele está esperando você deixar de agradar, para finalmente obedecer. Há um tipo de cansaço que não nasce do trabalho, nem do pecado. É o cansaço de sustentar uma imagem, um rosto sempre amável, uma fala sempre polida, uma fé sempre palatável. É o tipo de cristão que nunca incomoda, que não confronta, não discorda, não chora alto demais. Ele sorri nas reuniões, serve onde é preciso e nunca cria tensão. Mas por dentro, ele está sufocado. Talvez você já tenha sentido isso. Estar cercado de gente que te admira, mas que não conhece suas dores. Viver num ambiente onde todos gostam de você, mas ninguém conhece sua alma. É como andar com uma roupa bonita, mas com o corpo ferido por baixo. E ninguém pergunta. E você não mostra. Porque tem medo de perder o que conquistou. A aprovação. Jesus disse algo desconcertante em João 15:19. Se vocês fossem do mundo, ele os amaria como se fossem dele. Mas ele não disse isso como ameaça. Ele disse como alerta. O amor do mundo é raso, frágil e exige silêncio em troca. Para ser amado por todos, você precisará esconder partes de si. Sua convicção, seu zelo, sua coragem, sua dor. E aos poucos, você se torna aceitável demais e real de menos. A fé começa a se curvar, a se adaptar, a se perder. Muitos homens bons se perdem assim, com um coração sincero, mas uma alma diluída, com um evangelho que agrada, mas não transforma, com amizades que protegem, mas não santificam. E então vem a solidão mais dolorosa de todas, a de estar entre irmãos, e ainda assim sentir que ninguém te vê, porque você mesmo deixou de ser visível. Você se apagou para manter a paz, você se anulou para continuar sendo o preferido. Mas o Evangelho nunca prometeu conforto emocional. Ele prometeu verdade. E a verdade, às vezes, rasga antes de curar, fere antes de libertar, rejeita antes de elevar. Ser conhecido por Deus, às vezes, exige ser mal interpretado pelos homens. E talvez, no seu silêncio de agora, Deus esteja dizendo: eu não te chamei para ser popular, eu te chamei para ser puro.
Quem é visto por todos, mas não é conhecido por Deus, vive num teatro. Mas quem é rejeitado por muitos e ainda assim carrega a luz, já está no caminho da eternidade. E você? Está sendo aplaudido pelo público ou sustentado no altar do invisível? Há uma diferença entre ser amável e ser fiel, entre ser querido e ser separado. O evangelho moderno, em sua tentativa de parecer acessível, trocou a santidade pela simpatia. E muitos cristãos, na ânsia de serem recebidos, se esqueceram de ser verdadeiros. Ser bonzinho é fácil. É só sorrir, concordar, acompanhar o fluxo. Mas ser santo exige firmeza, exige separação, exige ferir expectativas humanas para obedecer a expectativas celestiais. A Bíblia não exalta os simpáticos, exalta os íntegros. Aqueles que, mesmo em ambientes hostis, sustentam a verdade como quem segura uma espada invisível. Aqueles que sabem que o amor não anula a correção e que a graça não dissolve o juízo. Veja Daniel, um jovem respeitoso, sim, mas inegociável. Ele não afrontava reis com gritos. Ele os desafiava com convicção. Quando o decreto exigiu adoração a outro Deus, ele não debateu. Apenas se ajoelhou, não diante do rei, mas diante de Deus. E isso foi suficiente para ser lançado na cova. Ser santo não é ser rude, mas é saber que há um limite onde a cortesia termina e a fidelidade começa. Quando você ultrapassa esse ponto para manter a aparência, o mundo te chama de sábio, mas o céu te chama de ausente. Talvez você tenha confundido paz com passividade. Talvez, em nome de uma convivência tranquila, você tenha sacrificado verdades eternas. E agora, a sua alma já não responde como antes. A oração ficou seca. A Bíblia parece distante, porque a presença não habita onde a santidade foi trocada por conveniência. Deus não está te pedindo para ser insuportável. Ele está te chamando para ser insuportavelmente verdadeiro. Não nas palavras duras, mas na vida reta. Não na crítica constante, mas na coerência visível. A santidade não precisa se explicar. Ela brilha, ela incomoda, ela confronta sem abrir a boca. E talvez por isso você tenha sido deixado de lado. Talvez por isso as portas se fecharam. Talvez por isso o grupo te excluiu. Mas isso não é rejeição, é confirmação. Você não nasceu para ser o mais querido. Você nasceu para ser encontrado fiel. Existe um altar onde ninguém bate palma, onde não há iluminação, nem comentários, nem curtidas. É o altar secreto, aquele onde a alma se curva e ninguém vê. Mas muitos têm abandonado esse altar para subir em outros palcos. Palcos onde a verdade é diluída, desde que o aplauso continue. Onde o compromisso com Deus é condicionado à aprovação do grupo. Onde a obediência silenciosa é trocada pela aceitação visível. Agradar a todos virou um novo tipo de idolatria. Disfarçada, justificada, socialmente aplaudida, mas ainda assim, idolatria. Porque tudo aquilo que você teme perder, governa você. E se o medo de desagradar alguém te impede de ser leal a Deus, então você já não está servindo ao reino. Está servindo a uma plateia, a uma forma moderna de adoração oculta que não se ajoelha diante de ídolos de pedra, mas diante do desejo de ser aceito. Ela não canta hinos, mas repete frases politicamente corretas. Ela não sacrifica animais, mas sacrifica princípios. Quando a necessidade de aprovação se torna um altar, o coração se curva sem perceber, e o incenso sobe, mas não sobe ao céu. Sobe para os homens, e esse incenso não tem cheiro de renúncia, tem perfume de vaidade. Cristãos que vivem buscando o aplauso do mundo não suportam o silêncio de Deus. Eles trocam a presença pela popularidade, o secreto pelo social, a verdade pela aceitação. Mas há um momento em que o altar cobra. A alma começa a sentir sede. O espírito começa a gritar no escuro. E a mesma multidão que aplaude hoje será a que virará o rosto amanhã. Jesus entrou em Jerusalém ovacionado. Poucos dias depois, os mesmos que gritavam "Hosana" gritaram "Crucifica-o". O aplauso humano é instável, volátil, traiçoeiro. Por isso, ele nunca o buscou. Por isso ele se recolhia. Por isso, ele preferiu a cruz. E você? Quantas vezes subiu ao palco, enquanto o altar seguia vazio? Quantas vezes trocou o lugar da presença,
pelo lugar do prestígio. Quantas vezes se calou, não por sabedoria, mas por medo de desapontar. O altar pode parecer vazio, mas é lá que Deus espera, no escuro, no silêncio, sem plateia. E talvez seja por isso que ele ainda não respondeu. Porque enquanto você busca o aplauso de todos, não há espaço para a voz dele. Há feridas que só cicatrizam depois de doerem mais um pouco. Verdades que salvam, mas antes sangram. Palavras que curam, mas antes confrontam. A fé que agrada todo mundo é uma fé sem bisturi. Ela acalma, mas não transforma. Ela acolhe, mas não redireciona. Ela se torna um analgésico da alma, não um remédio. Jesus nunca foi violento com as palavras, mas também nunca foi indiferente à verdade. Ele olhava nos olhos e dizia o que ninguém queria ouvir. Vai e não peques mais. Sepulcros caiados. Vocês erram, não conhecendo as Escrituras. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ele não suavizava a cruz para parecer mais amável. Ele a carregava e mostrava que amar é também apontar o caminho estreito, mesmo que isso custe a companhia dos que preferem atalhos. Hoje, a suavização virou método. Fala-se em amor, mas esquece-se da verdade. Fala-se em compaixão, mas esconde-se a correção. Fala-se em graça, mas negligencia-se o arrependimento. E assim surgem cristãos com a pele sensível e a consciência anestesiada. Eles suportam tudo, exceto o confronto. Eles aceitam tudo, desde que não fira. Mas a alma continua doente, porque o amor que não confronta apenas adia a queda. Amar é sim estender a mão, mas às vezes é também apertar a ferida, não por maldade, mas porque a infecção invisível já está matando a fé. E alguém precisa falar, alguém precisa dizer, alguém precisa sustentar a verdade, mesmo tremendo, mesmo sozinho, mesmo incompreendido. A graça sem verdade produz crentes frágeis. A verdade sem graça gera crentes feridos. Mas quando as duas caminham juntas, o coração se dobra e a alma encontra cura. Você talvez esteja em silêncio há tempo demais. Talvez tenha deixado de dizer algo, por medo de ferir. Mas e se o silêncio também estiver matando? E se calar for, na verdade, abandonar? Não se trata de gritar, mas de não se omitir. Porque quando a fé se torna diplomática, ela deixa de ser profética. E onde não há confronto, não há cura. O corpo fala o que a alma tenta esconder. E há cristãos cuja postura revela mais do que suas palavras. Cabeça baixa, ombros encolhidos, voz hesitante. É como se o espírito estivesse curvado, não diante de Deus, mas diante das expectativas alheias. Quando a busca por aceitação se torna regra, o corpo se adapta, o semblante se molda, o espírito se recalcula, e aos poucos a identidade vai sendo engolida pela conveniência. Não há mais firmeza, só flexibilidade emocional. E o que parece humildade, muitas vezes é medo disfarçado. Romanos 12:2 diz: Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Conformar-se aqui não é apenas repetir padrões visíveis, é ceder internamente, é abaixar o eixo da alma até que tudo ao redor pareça mais alto, inclusive o que não vem de Deus. Há uma dignidade que só floresce quando você permanece ereto, não com arrogância, mas com consciência, não com soberba, mas com raiz. Cristãos que se curvam demais perdem o centro, ficam vulneráveis a toda influência, mudam de tom conforme o ambiente, mudam de postura conforme o público. Mas Deus não opera em almas maleáveis ao mundo. Ele constrói sobre rochas, sobre colunas, sobre firmes convicções. Talvez sua vida esteja torta, não por falta de fé, mas por excesso de adaptação. Você cedeu demais, silenciou demais, se moldou demais, e agora seu eixo espiritual já não sustenta a presença. Você sente, mas não permanece. Busca, mas não encontra. Ora, mas não ouve. Porque Deus se manifesta onde há firmeza. E firmeza começa na postura da alma. Se o mundo exige que você se curve para permanecer, então talvez seja a hora de se levantar e lembrar que, no reino, é melhor andar sozinho com Deus do que acompanhado pela distorção. Há um silêncio que vale mais do que 1000 aplausos. O silêncio de Deus.
quando ele está olhando para você com prazer, ainda que ninguém mais esteja. A rejeição dos homens dói. Ela fere o ego, isola, enfraquece, mas também purifica. Porque quando as vozes humanas se calam, você começa a ouvir a única que realmente importa. Jesus foi abandonado pela multidão, traído pelos íntimos, julgado por quem dizia conhecer a lei, e mesmo assim, ele permaneceu, fiel, verdadeiro. Só, você não está sozinho porque errou. Talvez esteja sozinho, porque decidiu não errar mais, porque não aceitou mais sorrir para o pecado, porque se recusou a continuar curvado. Quem se afasta do aplauso para se aproximar da cruz, não perde, se consagra. E se você sente que foi esquecido aqui, lembre-se, há um céu que ainda escreve nomes. Há um Deus que não mede sua fé pelo seu número de seguidores. Ele mede pelo quanto você esteve disposto a ficar em silêncio enquanto o mundo te virava as costas. Quem você está tentando impressionar? O cordeiro ou a multidão? Essa pergunta não é um desafio, é uma bússola. Spurgeon dizia que Deus não mede homens pela estatura, mas pela profundidade. E às vezes, essa profundidade só nasce na solidão. Salmos 118, 22 declara: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. O que os homens rejeitam, Deus escolhe. O que o mundo descarta, o céu coroa. O que hoje parece humilhação, pode ser exatamente o que te fará inabalável depois. Porque algumas feridas não são fracasso, são fidelidade. E talvez, só talvez, você esteja exatamente onde Deus queria que você estivesse. Esquecido por todos, mas lembrado por Ele.